Olá a todos, Rui Chinit aqui, bem-vindos a Hiroshima. Estamos em 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã. O avião americano de nome Enola Gay decolhou da ilha de Tinian, no Pacífico, em direção a Hiroshima, no Japão, carregado com uma ogiva nuclear. Hiroshima era uma cidade industrial e portuária, construída no delta de um rio, no mar continental de Seto. O avião lançou a ogiva nuclear de uma altura de 9.470 metros no coração da cidade e deu a volta rapidamente para se afastar da mesma. Pouco depois, em 43 segundos, a ogiva nuclear, a uma altitude de cerca de 580 metros, antes mesmo de atingir o solo, explodiu sobre Hiroshima, às 8h15 da manhã, exatamente quando as pessoas iam para o trabalho. Em segundos, a energia liberada pela divisão do átomo de urânio causou primeiro um clarão de luz ofuscante e foi seguida por um calor intenso. As temperaturas da Terra subiram para 4.000 graus Celsius, ou 3.982 graus Celsius, e essas tempestades de fogo viajaram 440 metros por segundo ou 426 metros por segundo e instantaneamente se espalharam pelo coração de Hiroshima. Tudo derreteu instantaneamente, incluindo as pessoas. Cerca de 80 mil pessoas perderam suas vidas em apenas alguns segundos. Até os objetos sólidos mais duros se transformaram em areia. Uma nuvem em forma de cogumelo com 18 quilômetros, ou 17.983 metros de comprimento, foi formada. E, simultaneamente, quantidades incríveis de radiação foram espalhadas por todo lugar. Casas, escritórios, parques. A vida foi completamente apagada. 70% dos edifícios da cidade foram destruídos ou danificados. Então, nuvens negras se formaram, o que causou uma chuva. As pessoas, infelizmente, beberam a água dessa chuva, e a chuva que caía dessas nuvens era uma chuva ácida. Por causa dessa chuva, contendo materiais radioativos, essas pessoas foram perdendo a vida gradativamente, sem nenhuma possibilidade de cura. 2 vezes mais pessoas morreram por radiação ou por queimadura, comparado com aquelas que perderam a vida na explosão. Logicamente, este efeito fez com que milhares de outras pessoas tivessem tumores de pele, leucemia e outros tipos de câncer, ou nascessem com deficiências ou doentes. As estruturas genéticas de muitas pessoas mudaram e até hoje ainda existem muitas vítimas. Cerca de 350 mil pessoas viviam em Hiroshima naquela época e, de acordo com o relatório divulgado pelo Japão, cerca de 140 mil pessoas perderam a vida em poucos meses. Mas 75 anos depois, a cidade já está de volta à vida e as lições aprendidas com o passado podem ser vistas por toda a cidade. Um senhor de 91 anos que vivenciou pessoalmente o dia da explosão da ogiva nuclear veio até nós enquanto passeava energicamente com seus cachorros, pois percebeu que queríamos uma entrevista. I was born here. You can see the tram over there. Yeah. Just the downside of the river, the mountain, have some military barracks. We have a military hospital. My father, he was a military doctor. At the day of atomic bomb drop, he wanted to go to the hospital. At the time of waiting for tram, he wanted to smoke. And just later the cigarette and tram came in. Cigarette is at that time so precious, so important, Yeah. so high price. He would like to let it off. Okay, I'll late. Wow. Very impressive. So the laziness of my father or cigarette helped my father's life and also me. My mother, she is a lieutenant. 8 in the morning in the summertime, so noisy. The birds or cicadas or some bugs, insects. But at the time of atomic bomb drop, and even the insect, even the birds know something. All silence comes here. She felt something wrong because normally so noisy. Hot humidity day in the morning, no birds singing, no insects calling. Yeah. So she felt something wrong. Then house is blown out. I was living here. I know what's happening. O que você acha dos americanos? Americans don't like to come here because they feel some guilty. But we haven't said American is bad. Yeah. We didn't say that. Os tempos mudaram. Half is our fault. One thing sure is my father and mother doesn't blame any Americans.
Eles culpam a guerra. Us. So this is the reason I speak English. When the American army come here, English education is obligation. We have to learn. But when I was 9 years old, my mother insisted me to go to the cram school. So I said, Mom, I don't know what they're talking. I cannot speak even Japanese well. But my mother insists me speak English. Yes. Tears dropped her eyes and said, "Oh my poor boy. You know we lost the war. If you cannot speak, you want to be another loser? You want to lose again?" So this is the reason I speak English. Você fala muito bem, senhor. No, not for that. Quantos anos você tem, senhor? I was 91 or 92. I talk too much? Não. Okay, just wait a minute. Could you follow? This is my name card. My name is Asai. Prazer em conhecê-lo. This is my dog. Wow. O Domo Genbaku, que fica a apenas 150 metros do centro da explosão, foi construído com uma sólida base de concreto para evitar que desabasse em caso de terremoto. Foi um dos poucos edifícios que permaneceram intactos, mas apesar de sua forte estrutura, todos que estavam lá dentro foram transformados em cinzas segundos após a explosão. E no Museu Memorial da Paz de Hiroshima, existem exposições visuais e arranjos preparados com a tecnologia atual. Além disso, desde o que restou das roupas das vítimas, até as histórias pessoais das vidas perdidas. Todos os detalhes chocantes presentes estão aqui são suficientes para levá-lo de volta àquele dia. A chama que fica localizada no meio está queimando continuamente desde 1964. Ela continuará a queimar até que todas as ogivas nucleares do mundo sejam removidas e a ameaça nuclear seja completamente eliminada do mundo. O edifício Fukuromachi é uma escola primária que fica perto do local da explosão. Cerca de 160 alunos e professores perderam suas vidas aqui. Existem muitas ruínas dentro do edifício. E a apenas 100 metros de distância está a estátua de Sadako Sasaki. Aqui sua história. Felizmente, uma menina de 2 anos chamada Sadako e sua família ficaram ilesos quando a ogiva nuclear caiu a 2 quilômetros da sua casa. A família, feliz por não ter sido ferida fisicamente à primeira vista, enviou sua filha para a escola, assim como seus colegas, até 1954. Mais tarde, foi descoberto que a menina tinha um câncer no sangue, após cair repentinamente enquanto corria na escola e do aparecimento de estranhos inchaços no seu pescoço e atrás das suas orelhas. As pessoas do seu convívio disseram à menina que se ela fizesse 1000 origamis de garças, ela seria curada. Cheia de esperança, Sadako começou a dobrar os papéis com pressa, mas ela não viveu o suficiente para dobrar todas as 1000 garças. A menina, que tinha esperança em viver, fez 644 garças durante sua estadia no hospital. Depois faleceu. Hoje, crianças em todo o mundo continuam a dobrar o restante por ela. 1000 garças de papel já foram dobradas mais de 1000 vezes. Todas essas garças de papel são exibidas em torno deste monumento. E na Torre Orizuru, os visitantes podem fazer suas próprias garças de papel. Então, eu fiz uma e joguei do 12º andar. O papel que joguei se misturou aos sonhos da Sadako. O povo japonês não detesta os americanos. Eles acreditam que a educação sobre a paz mundial é importante. Nas escolas, professores e livros didáticos não culpam os americanos, mas culpam a guerra. Eles acreditam que essa é a chave para seguir em frente. A Hondori Shopping Street é o coração da cidade. É o local mais movimentado da cidade para fazer compras e passear à noite. Nós podemos ver como Hiroshima se tornou o que é hoje. O local da explosão nuclear agora se tornou um próspero parque cercado por vida. Hoje, a cidade é uma metrópole vibrante, com uma população de 1,2 milhão de pessoas. Ela está se desenvolvendo rapidamente como uma importante cidade portuária, industrial e turística. Enquanto aprende com o passado, ela não se prende ao mesmo e apenas se concentra no futuro. Eles me deram um pássaro de origami. 3 dias depois, os Estados Unidos, que lançaram a ogiva nuclear em Hiroshima, lançaram outra na cidade de Nagasaki. Essas foram as ogivas lançadas na Segunda Guerra Mundial há mais de 75
85 anos. Nos dias atuais, elas são muito mais potentes. A ogiva nuclear lançada em Hiroshima gerou uma explosão de 15 quilotons, o que corresponde à força de 15 mil quilos de TNT. Se essa ogiva nuclear tivesse explodido no centro da cidade de Nova York, ela ficaria desta forma. O raio da área afetada pela explosão teria sido de aproximadamente 1,5 km. O círculo amarelo mostra o raio da bola de fogo que foi liberada como resultado da explosão. Dentro do círculo vermelho, a taxa de perda de vidas teria sido de quase 100% e todas as estruturas de concreto teriam sido completamente destruídas ou seriamente danificadas. A maioria dos estabelecimentos dentro do círculo preto teriam sido destruídos e haveria muitas mortes e ferimentos. O círculo laranja indica a área onde as queimaduras de terceiro grau causadas pela radiação iriam ocorrer. Mas o poder destrutivo desta explosão não é nada se comparado com o B-83, a arma termonuclear mais poderosa que existe no inventário dos Estados Unidos hoje. O B-83, produzido na década de 70, teria produzido uma explosão de 1.200 quilotons, ou seja, 80 vezes o tamanho da explosão ocorrida em Hiroshima. Isso corresponde à potência de 1,2 milhão de toneladas de TNT. Se tivesse sido lançado em Nova York, o raio da área afetada pela explosão teria sido de mais de 11 quilômetros. Há também a maior ogiva nuclear já testada pelos Estados Unidos, em 1954, nomeada de Operation Castle Bravo. Ela produziu uma explosão de 15 mil quilotons, ou seja, mais de 1000 vezes a explosão em Hiroshima. Se tivesse sido lançada em Nova York, o raio da área afetada pela explosão teria sido de mais de 35 quilômetros. No entanto, existe uma ogiva nuclear ainda mais poderosa do que essa, uma que foi detonada em 30 de outubro de 1961, chamada de Tsar Bomb pela União Soviética. É a maior que já foi detonada. Ela causou uma explosão de 50 mil quilotons, ou seja, mais de 3.300 vezes o tamanho da ogiva nuclear lançada em Hiroshima. A nuvem em forma de cogumelo resultante era tão alta que tudo na Terra parecia minúsculo em comparação a ela. Se tivesse sido lançada em Nova York, o raio da área afetada pela explosão teria sido de mais de 50 quilômetros e poderia ser vista até mesmo do espaço. A ogiva nuclear Tsar foi produzida há 50 anos e estima-se que existam 15 mil ogivas nucleares no mundo hoje. Se o Tratado de Não Proliferação Nuclear não tivesse sido assinado em 1963, o mundo agora seria o lar de ogivas nucleares muito mais poderosas. Por último, mas não menos importante, quero contar a vocês a história de Totsumoto Yamaguchi. O Yamaguchi trabalhava para a Mitsubishi, que agora é conhecida como uma marca de automóveis, e ele visitou Hiroshima em uma viagem de negócios em agosto de 1945. Percebendo que havia esquecido a passagem quando estava a caminho da estação ferroviária, que ficava perto do local da detonação, voltou para o seu escritório, que ficava um pouco mais longe do ponto de detonação, e naquele momento testemunhou a primeira ogiva nuclear flutuando no céu. Um clarão repentino e intenso, seguido pela explosão, rompeu seu tímpano, cegou-o temporariamente e causou queimaduras graves no lado esquerdo de seu corpo. Mas ele ainda está vivo. Ele passou a noite no bunker e não teve nenhum cuidado para os seus ferimentos. No dia seguinte, de alguma forma, ele se arrastou até a estação, deixou Hiroshima e voltou para a sua cidade. Ele acabou conseguindo algum tratamento para seus ferimentos quando chegou em casa, apesar de estar gravemente ferido e fortemente enfaixado. 2 dias depois, ele informou a Mitsubishi que já havia retornado de sua viagem de negócios a Hiroshima e que agora já poderia trabalhar. O fato de ele ter ido trabalhar como se nada de importante tivesse acontecido nos mostra a louca ética de trabalho japonesa. Você pode considerar Yamaguchi sortudo por ter sobrevivido à ogiva nuclear em Hiroshima, mas ele teve azar de voltar para casa, Nagasaki. Enquanto contava ao seu chefe na empresa sobre sua experiência maluca em Hiroshima, Nagasaki foi atingida pela segunda e última ogiva nuclear que já foi lançada no mundo. Mais uma vez, ele se deparou com um brilho intenso, viu a explosão e sobreviveu para voltar ao trabalho. Obrigado por assistir ao primeiro vídeo que eu gravei no Japão. Mais 2 vídeos virão deste país incrível. Eu gravei vídeos no Paquistão, Yakutsk e Tanzânia. Se você quiser apoiar a minha equipe e a mim, eu agora habilitei o botão de inscrição no meu canal do YouTube. O link estará na parte de cima da descrição e eu continuarei trazendo informações valiosas para você. É sua decisão apoiar esses documentários independentes, documentários que têm uma abordagem completa. Rui Chinich esteve aqui.